competência a ser discutido, mas normalmente todas essas facções estão envolvidas em tráfico internacional de drogas, o que dá um espaço para a Polícia Federal. Eu coloco aqui um exemplo, né, uma notícia de 2023. A PF criou o GILP, Grupo de Investigação Operação Lesa Pátria, uma força-tarefa ou grupo de trabalho envolvendo 2 diretorias para combater o crime organizado, inteligência social, para investigar lá o 8 de janeiro. Por que iniciativas semelhantes não são adotadas em relação a, por exemplo, Comando Vermelho e PCC? Essa é a minha primeira pergunta. Obrigado, senador. Começo pelo fim aqui dos apontamentos que eu fiz. Na verdade, sim, nós fazemos vários grupos, inclusive, presidente Contarato, o senhor falou, talvez eu tenha me expressado mal, não é um grupo para fazer uma operação específica. Mas esses grupos GIS e FICO, que nós estamos tratando aqui, senador Moro, são grupos permanentes de atuação da Polícia Federal. As FICOs, creio que não são da sua gestão, mas quando o senhor era ministro já existia, com certeza, as bases GISE que funcionavam. Então, respondendo objetivamente, sim, existem, a exemplo do que foi feito para o crime organizado que tentou um golpe de Estado, nós também fazemos para o crime organizado nas bases FICO, nas bases GISE e agora, cumprindo a DPF 635, também na Operação Redentor 2, que estamos atuando no Rio de Janeiro em razão dessas organizações criminosas. Mais especificamente, doutor Andrei, só uma força-tarefa hoje direcionada, por exemplo, quais são as principais lideranças do PCC hoje presas no país e quais são as principais lideranças em liberdade? Existe um trabalho específico direcionado, por exemplo, à identificação dessas lideranças e à prisão deles? Eu lembro, por exemplo, da minha gestão, algo que nós fizemos, fomos atrás do segundo em comando do PCC, que era o Fuminho. Foi preso, inclusive, lá em Moçambique, numa operação conjunta da Polícia Federal com a DEA. Existem iniciativas equivalentes? Claro que, havendo questões de sigilo aí a serem resguardadas, que sejam resguardadas. Mas existe, por exemplo, uma lista, a polícia tem identificado as principais lideranças do PCC e do Comando Vermelho no país, presas e em liberdade? Ministro, o senhor cita um exemplo, né, que é fruto de cooperação internacional, e eu citei outro agora, feito recentemente, há 2 meses talvez, em Santa Cruz de la Sierra, onde prendemos, a partir da mesma cooperação, um importante líder de uma facção criminosa e que foi já trazido para o Brasil. Então, isso são ações permanentes que nós fazemos nesse enfrentamento. Qual é a principal liderança do PCC em liberdade hoje, o senhor me permite, senador, por favor? E nós temos, o senhor perguntou se tem alguma unidade tal, que consolida dados, que trabalha, eu acho que citei anteriormente, nós temos uma divisão que é focada, a divisão de análise de dados, esse é o nome, de facções criminosas, criada recentemente, que tem esse mapeamento de lideranças, de quem está preso, quem está solto, onde está, e isso é repassado para as nossas unidades operacionais e que resultam frutos como esse do cidadão que foi preso. Qual cidadão é esse, doutor Andrei? Eu não vou citar nome de nenhum faccionado, senador, mas em particular eu posso conversar com o senhor, mas foi publicamente noticiado isso, de que dessa prisão que foi feita lá, que ele era tido como o número 2 de uma facção criminosa de São Paulo. Eu sei que a polícia às vezes tem essa questão de não citar PCC, não citar Comando Vermelho, que sinceramente eu nunca entendi muito bem, mas aqui assim nós podemos citar nome de pessoas, de lideranças do crime organizado. Então, indago ao senhor de novo, quais são as principais lideranças em liberdade do PCC hoje no Brasil soltos? A não ser que prejudique alguma investigação em andamento, pediria que o senhor dissesse. Eu não trouxe aqui os dados, eu posso até lhe passar em termos quantitativos, a partir dessa análise de dados que é feita, para ajudar a instruir essa CPI aqui, mas eu não tenho os nomes aqui, não. Nós tínhamos uma lista dos mais procurados no site do MJSP, de Segurança Pública. Nós criamos essa lista, essa página em 2020. Existe ainda essa lista dos mais procurados da PF ou pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública? Eu desconheço, senador. O que nós temos é o acesso às bases de dados, inclusive ao BNMP, que é o Banco Nacional de Mandados de Prisão,
onde estão essas pessoas, e nós temos um grupo de capturas, eu vou pedir para o Dr. William me trazer os dados aqui, um grupo de capturas que atua integradamente interagindo com os estados para fazer as prisões, os números eu vou lhe trazer agora. Mas o senhor não acha interessante que houvesse isso em transparência ativa? O FBI tem, a Interpol tem, a Polícia de Minas Gerais tem, a Polícia do Espírito Santo tem, todas as polícias têm lista dos mais procurados em transparência ativa. Por que não existe mais essa lista no âmbito do Ministério da Justiça? A Polícia Federal, que eu me recordo, nunca teve, né? Talvez alguma política do Ministério da Justiça, mas eu desconheço a existência ou não dessa lista. Agência Nacional Antimáfia é uma discussão, há pessoas que defendem para uma unificação coordenada contra as organizações criminosas no país. Eu li na imprensa, e não sei se é verdadeiro ou não, mas que Vossa Senhoria seria contra. A sua opinião a respeito dessa, e não seria interessante ter uma agência, um centro integrado para poder ter a Polícia Federal? Claro que tem os FICOS, entendo muito bem, tem iniciativas conjuntas que merecem elogios, como a Operação Carbono, mas não seria interessante ter uma agência nacional antimáfia para o Brasil? Vossa Senhoria é realmente contra isso e Vossa Senhoria pudesse explicar? Ok, obrigado pela pergunta, senador. Eu tenho dito reiteradas vezes que essa agência já existe, e essa agência é a Polícia Federal. Nós não podemos aqui equiparar facções a máfias que têm muita questão, eu diria até cultural da Itália, e eu falo aqui com quem foi adido policial na Espanha e fez um mestrado na Espanha, e que desconheço, senador, algum país no mundo que tenha agência antimáfia. Só a Itália tem agência antimáfia. E essa agência antimáfia segue enfrentando os desafios contra a máfia, não resolveu o problema, pelo contrário, a máfia parece se espalhar para outras regiões, e que só seria mais um órgão público a ter mais gente para ter mais dificuldade de integração. Então, não é por só uma questão de entender o papel da instituição Polícia Federal nesse contexto, mas é porque também entendo que mais um órgão público, com mais, não sei quem ocuparia esse espaço, se seria uma nova polícia, se seria uma associação, enfim, eu tenho dificuldade, inclusive, de compreender esse modelo, que iria na contramão daquilo que se precisa, que é de integração, investimento, inteligência, estratégia e atuação conjunta. Pedir só para a minha consideração final aqui, senador Contarato. Doutor Andrei, como eu disse, eu tenho um grande respeito pela Polícia Federal, acompanhei seu trabalho sério da Polícia Federal, mas existe, de fato, uma percepção de que a Polícia Federal poderia estar mais dedicada e trabalhando mais próximo às polícias estaduais no enfrentamento do crime organizado. É claro que não desconheço que tem iniciativas nesse sentido, mas a percepção é de que não tem sido aí o suficiente essa atuação. E quando Vossa Senhoria diz que eu entendo que já existe essa agência, no sentido figurativo, que é a Polícia Federal, o que se espera da Polícia Federal é uma atuação mais incisiva. O que nós vimos aqui nos últimos 3 anos foi um foco muito presente na apuração do 8 de janeiro e uma dedicação da Polícia Federal extremamente intensa, com mobilização de pessoal, inclusive formação de forças-tarefas específicas com divulgação. Para concluir. E os fatos dessas investigações foram, sim, divulgadas. Agora, nós gostaríamos de ver os mesmos esforços e as mesmas dedicações em relação ao crime organizado.